O milagre que mudou a vida de Antônio, da síndrome de Leopard à vitória no altar. Antônio tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Leopard, uma doença genética rara que afetava seu coração, pele e desenvolvimento físico. Os médicos foram claros, sua condição era grave, com o risco de complicações cardíacas a qualquer momento. Os remédios eram caros, e a família, humilde, já lutava para pagar as contas básicas. A cada consulta, a esperança diminuía. Filho, prepare-se para o pior, disse um cardiologista, enquanto Antônio segurava o relatório com mãos trêmulas. A dor não era só física. Antônio sentia-se isolado. Os amigos, sem entender a gravidade da doença, afastaram-se. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, rezando em casa, mas sem saber mais o que fazer. Até que um dia, enquanto esperava o ônibus para outro exame, ele ouviu uma mulher falando com entusiasmo: na Igreja Universal, Deus faz milagres. Minha filha estava paralítica e hoje anda. Antônio guardou o endereço no bolso, sem saber que aquele papel mudaria tudo. O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, Antônio entrou na Igreja Universal do Reino de Deus com o coração apertado. O ambiente era diferente de tudo que conhecia. Pessoas orando com fervor, louvores vibrantes, e um pastor no altar falando sobre a fé que move montanhas. Deus não desistiu de você, gritou o pastor, como se falasse diretamente com ele. Antônio sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios. Após o culto, uma irmã de fé aproximou-se. Você parece abatido, meu irmão. Quer orar? Antônio, envergonhado, contou sua história. Ela o levou até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro esta maldição genética. O sangue de Cristo purifica seu corpo. Antônio sentiu um calor percorrer seu peito, como se algo estivesse se quebrando dentro dele. Volte na quinta-feira para a corrente de oração, disse o pastor. Deus vai te curar. A corrente que quebrou as correntes. Antônio não faltou. Chegou cedo à corrente de oração, onde dezenas de pessoas clamavam juntas. O pastor explicou: a fé não é passiva. Você tem que lutar. E Antônio lutou. Na fogueira santa, enquanto o fogo queimava os papéis com os nomes das doenças, ele gritou: Senhor, eu creio na minha cura. Os dias seguintes foram de prova. Os sintomas pioraram como se a doença resistisse. Mas Antônio não desistiu. Participou da campanha 7 dias de jejum e oração, ofereceu seu dízimo e ofertas com o pouco que tinha, e todas as noites, em casa, ungia-se com óleo consagrado enquanto ouvia as pregações pela rádio. Sua mãe, inicialmente cética, começou a acompanhá-lo. Se é para crer, vamos crer juntos, disse ela. Na vigília de sexta-feira, algo mudou. Enquanto o pastor orava sobre a congregação, Antônio sentiu uma dor aguda no peito, mas desta vez, diferente. Era como se algo saísse dele. De repente, uma paz inundou seu corpo. Ele abriu os olhos e viu o pastor apontando para ele. Alguém aqui foi curado agora. Levante a mão. Antônio levantou, trêmulo, e começou a chorar. Estou curado, gritou, sem entender como, mas sabendo que era verdade. O testemunho que abalou o altar. Na semana seguinte, Antônio voltou ao médico. Os exames mostravam melhoras inexplicáveis. O coração, antes fraco, batia forte, as manchas na pele, características da síndrome, haviam clareado. O cardiologista, atônito, pediu novos testes. Isso não tem explicação médica, admitiu. No domingo, Antônio subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o livrou. Eu vim aqui doente, mas saio curado. Não foi medicina, foi Jesus. A igreja explodiu em glórias. Muitos choravam, outros corriam para o altar pedindo o mesmo milagre. O pastor abraçou Antônio e disse: isso é a fé em ação. Quando você crê, Deus age. A lição que ficou. Hoje, Antônio é um jovem ativo na igreja. Trabalha, estuda e ajuda outros doentes a não desistirem. Sua mãe, que antes duvidava, agora é uma intercessora nas vigílias. Ele aprendeu que a fé não é esperar que as coisas melhorem, é lutar até que elas mudem. Deus não nos abandona, mas Ele quer que a gente dê o primeiro passo.
na Igreja Universal, eu encontrei não só a cura, mas um propósito. Minha vida não é mais sobre sobreviver à doença, é sobreviver para testificar o poder de Deus. E toda vez que alguém pergunta como ele venceu a síndrome de Leopard, Antônio sorri e responde: não fui eu. Foi Jesus. E ele pode fazer o mesmo por você. Antônio nunca imaginou que sua história inspiraria tantas pessoas. Mas foi exatamente o que aconteceu. Pouco depois de seu testemunho ser compartilhado na igreja, uma mulher chamada Marisa, que sofria há anos com uma doença autoimune rara, procurou após um culto. Com lágrimas nos olhos, ela segurou suas mãos e disse: meu filho, eu também já perdi a esperança. Os médicos disseram que não tem cura. Mas se Deus fez por você, pode fazer por mim? Antônio olhou nos olhos dela e viu o mesmo desespero que já havia sentido. Sem hesitar, ele a levou até o altar e começou a orar com ela. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas um clamor sincero, como quem já esteve no fundo do poço e sabe que só Deus pode tirar alguém de lá. O pastor, vendo aquele momento, se aproximou e uniu as mãos às deles. A igreja inteira, como se fosse um só corpo, começou a interceder. Naquela noite, Marisa sentiu algo diferente. Não foi uma cura instantânea, mas uma paz que ela não sentia há anos. E assim como aconteceu com Antônio, as melhoras começaram a aparecer. Primeiro, as dores diminuíram. Depois, os exames começaram a mostrar sinais de melhora. Em poucos meses, os médicos, surpresos, reduziram suas medicações. Hoje, Marisa está em remissão e, assim como Antônio, agora ajuda outros a acreditarem. Mas a história não parou por aí. O testemunho de Antônio chegou aos ouvidos de um casal que havia perdido o filho ainda bebê para a mesma síndrome rara. Eles vieram à igreja arrasados, com o coração partido, mas com uma pequena esperança de que, se Deus havia curado Antônio, talvez pudesse trazer consolo para eles. Não era uma cura que buscavam, afinal, seu filho já estava com o Senhor, mas uma paz que só Deus poderia dar. Quando Antônio os abraçou, ele sentiu o peso da dor daquele casal. E, mais uma vez, ele orou. Não com palavras vazias, mas com a autoridade de quem sabe que Deus ouve. Naquele dia, algo sobrenatural aconteceu. O casal sentiu como se um fardo imenso fosse tirado de suas costas. Eles começaram a chorar, não mais de tristeza, mas de alívio. Mais tarde, contaram que, pela primeira vez desde a perda do filho, conseguiram dormir em paz. Hoje, esse casal faz parte de um grupo de apoio na igreja para pais que perderam filhos. Eles não têm mais ódio no coração, nem perguntas sem resposta. Encontraram força para seguir em frente, assim como Antônio, agora ajudam outros a enxergarem a luz no meio da escuridão. Antônio nunca pensou que sua vida teria tanto significado. Antes, ele era só um garoto doente, com medo do futuro. Hoje, é um instrumento nas mãos de Deus. Ele não cura as pessoas, só Jesus faz isso, mas ele as leva até ele. E isso, para Antônio, é o maior milagre de todos. Sempre que alguém pergunta como ele consegue ter tanta fé, ele responde com um sorriso: porque eu já vi o impossível virar possível. E quando você vê Deus agindo uma vez, nunca mais duvida que ele pode fazer de novo. E assim, a cada dia, mais vidas são transformadas, não só pela cura, mas pela fé que nasce quando alguém decide acreditar. A notícia do que acontecerá com Antônio se espalhou como fogo na palha pela pequena cidade. Primeiro foram os vizinhos, que viam o menino antes fraco e agora cheio de vida, correndo pelas ruas, ajudando os mais velhos, sempre com um sorriso no rosto. Depois, vieram os parentes distantes, aqueles que há anos não visitavam a família, mas que agora apareciam com olhos cheios de esperança e corações apertados por dor. Um dia, uma mulher chamada Marlene chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado por noites sem dormir. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava há meses lutando contra uma doença rara que os médicos não conseguiam nem nomear direito. Já fizemos de tudo, irmãos, ela chorava, segurredando uma foto do menino, tão magrinho que parecia uma sombra. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Mas eu não posso enterrar meu filho. Não posso. Antônio estava ali, como sempre, ajudando a organizar as cadeiras para o culto. Quando ouviu a história, sentiu algo apertar dentro dele. Lembrou-se de si mesmo, deitado naquela cama, ouvindo a mãe chorar no canto do quarto. Aproximou-se de Marlene, com voz firme, disse:
A senhora já tentou deixar nas mãos de Deus? Porque Ele ainda faz milagres. Eu sei. Marlene olhou para aquele jovem, tão novo, mas com uma certeza nos olhos que ela não via nem nos médicos. Você acha que Deus pode curar o meu Lucas? Antônio não hesitou, não acho. Tenho certeza. Mas a senhora precisa crer também. Não é só pedir, é confiar. Naquela noite, a igreja lotou. Não era um culto comum. Era uma vigília por Lucas. Marlene chegou com o filho nos braços, tão fraco que mal conseguia abrir os olhos. Antônio orou primeiro, não com palavras bonitas, mas com lágrimas, lembrando a Deus das promessas que já havia cumprido em sua vida. Depois, o pastor impôs as mãos sobre o menino e clamou: Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se é da tua vontade, restaura essa criança. Por um momento, só se ouviu o choro abafado dos presentes. Então, Lucas mexeu os dedinhos. Devagar, como se estivesse acordando de um sono profundo. Marlene gritou, e o menino abriu os olhos, não daquele jeito turvo de antes, mas claro, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Mãe, ele sussurrou, e a igreja explodiu em louvor. Os médicos não tinham explicação. Os exames que antes mostravam um corpo sendo consumido pela doença agora não indicavam nada. É inexplicável, disseram. Mas Marlene sabia. E Antônio também. Porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se tornado possível. Agora, sempre que alguém chega à igreja com o coração partido, Antônio conta a história de Lucas. E depois, a de Dona Maria, que foi curada de um câncer em estágio avançado. E a do seu João, que recuperou a visão depois de anos na escuridão. Não é magia, ele sempre diz. É fé. É Deus mostrando que ele ainda está no trono, que ele ainda ouve, que ele ainda age. E assim, a cada testemunho, a chama da fé se espalha. Porque em um mundo cheio de notícias ruins, ali, naquele lugar simples, as pessoas aprendem que milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus nunca desistiu da humanidade. E que, quando um coração se abre para Ele, nada, absolutamente nada, é impossível. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Fernanda chegou à igreja arrastando mais do que só o cansaço. Ela trazia consigo um peso que ninguém via, mas que a deixava curvada como se carregasse o mundo nas costas. Havia meses que os médicos não davam esperança, uma doença rara nos ossos a deixava a cada dia mais frágil, e as dores eram tão fortes que até respirar doía. Os remédios já não faziam efeito, e a única coisa que os médicos podiam oferecer era morfina para amenizar o sofrimento. Prepare-se, disseram. O que resta é esperar. Mas Fernanda não queria só esperar. Ela queria viver. E foi assim, com lágrimas nos olhos e as mãos trêmulas, que ela entrou na congregação cristã no Brasil naquela noite. Não conhecia ninguém, não sabia bem o que esperar, mas algo dentro dela dizia: aqui tem uma resposta. O culto já havia começado quando ela se sentou nos últimos bancos, tentando não chamar atenção. Mas Deus já a tinha visto. Enquanto o coro cantava Confia no Senhor, Ele é teu refúgio, Fernanda sentiu algo diferente. Não era alívio da dor, ainda não, mas uma paz que ela não sentia há anos. Como se, naquele exato momento, alguém lhe dissesse: você não está sozinha. Quando o irmão que presidia o culto pediu para que quem precisasse de oração se levantasse, Fernanda hesitou. O medo de ser julgada, de ouvir um não ou um talvez, quase a fez permanecer sentada. Mas então ela lembrou das histórias que tinha ouvido na porta da igreja, de Lucas, de Dona Maria, do seu João. E se fosse verdade? E se Deus realmente ainda fizesse milagres? Com as pernas tremendo, ela se levantou. E então, como se um fogo acendesse dentro dela, Fernanda deu um passo à frente. Depois outro. E outro. Até estar na frente de todos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem conseguir falar, apenas balançando a cabeça, como quem diz: por favor, me ajude. Os irmãos se aproximaram. Mãos se estenderam sobre ela. Orações subiram ao céu, não com palavras bonitas ou discursos elaborados, mas com a simplicidade de quem sabe que só Deus pode mudar uma história. Senhor, a dor dela é grande, mas o teu poder é maior. Toca nela, Pai. Como tocaste em tantos outros aqui. E então, algo aconteceu.
Primeiro, foi um calor estranho, como se uma corrente suave percorresse seu corpo. Fernanda fechou os olhos, esperando que fosse só imaginação. Mas o calor persistia, espalhando-se dos pés à cabeça, como se algo dentro dela estivesse sendo reparado. Ela tentou se mover, com medo de que fosse só emoção, mas quando dobrou os joelhos, algo que não fazia meses sem sentir uma facada de dor, não veio o sofrimento esperado. Só alívio. Seus olhos se abriram, arregalados. Ela olhou para as próprias mãos, como se quisesse confirmar que ainda eram suas. Depois, lentamente, se ajoelhou. E então, sem pensar, se levantou. Sozinha. Sem muletas, sem gemidos, sem a dor que a acompanhava como uma sombra. Um silêncio tomou conta da igreja. Todos viram. Todos sabiam. Fernanda começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Ela olhou para os irmãos ao seu redor, depois para o céu, como se quisesse agradecer a Deus pessoalmente. E então, com a voz quebrada pela emoção, ela disse apenas: sumiu. A dor sumiu. Não houve gritos, não houve espetáculo. Só um silêncio sagrado, daquele tipo que só existe quando os céus e a terra se encontram. Alguns irmãos choravam. Outros sorriam, como se dissessem: de novo, Senhor. De novo tu fizeste. Naquela noite, Fernanda não saiu da igreja apenas curada. Ela saiu transformada. Não era mais a mesma mulher que havia entrado arrastando os pés, com o coração cheio de medo. Agora, ela caminhava com leveza, como se tivesse deixado para trás não só a doença, mas também as correntes que a prendiam. Nos dias que seguiram, os médicos ficaram atônitos. Exames que antes mostravam ossos frágeis e inflamados agora não apresentavam mais nenhum sinal da doença. Isso não tem explicação médica, disse um deles, coçando a cabeça. Fernanda só sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se milagre. E assim, mais uma história se juntou às outras. Mais um nome foi adicionado à lista daqueles que, quando tudo parecia perdido, encontraram em Deus não só a cura, mas um novo começo. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas lembranças de um passado distante. São provas vivas de que Deus ainda fala. Ainda age. Ainda muda vidas. E para quem duvida, para quem acha que essas coisas não acontecem mais, Antônio sempre sorri e diz: venha. Veja com seus próprios olhos. Porque aqui, o impossível. Aqui, ele tem endereço. No mesmo domingo em que Fernanda voltou a subir as escadas do templo sem nenhuma dor, um jovem chamado Lucas chegou pela primeira vez à congregação. Ele não veio por curiosidade, nem por convite de algum irmão. Veio arrastado pela dor. Há 3 anos, Lucas lutava contra uma depressão profunda que o deixava acamado por dias. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos tinham dito que seu caso era grave, quase sem esperança. Sua mãe, uma irmã de fé antiga, orava por ele todas as noites, molhando o travesseiro com lágrimas. Até que, numa manhã, depois de mais uma noite de choro, ela olhou nos olhos do filho e disse com uma firmeza que não era dela: hoje você vem comigo. Não é pedido. É ordem de Deus. Lucas entrou no templo com os ombros caídos, os olhos baixos, como se carregasse um peso invisível que ninguém mais conseguia ver. Mas quando os irmãos começaram a cantar os hinos, algo estranho aconteceu. Não foi o som das vozes, nem a letra das músicas. Foi como se uma mão invisível tocasse seu peito, apertando justo onde a dor morava. Ele tentou ignorar, mas as lágrimas vieram sem permissão. E então, no meio daqueles versos que falavam de perdão e esperança, Lucas ouviu uma voz, não de fora, mas dentro dele, dizendo: levanta. Você não foi feito para viver assim. Quando o irmão que presidia a reunião fez o convite para quem queria ser orado, Lucas não hesitou. Subiu ao altar tremendo, e quando os irmãos impuseram as mãos sobre sua cabeça, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não doeu. Pelo contrário, pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido como era a paz. Uma paz tão grande que, quando abriu os olhos, seu primeiro pensamento foi: eu vou ficar bem. Nos dias que seguiram, Lucas não largou a Bíblia. Lia como se fosse a primeira vez, e cada verso parecia escrito só para ele. A escuridão que o acompanhava havia anos começou a se dissipar, como neblina sob o sol.
Em uma semana, ele já sorria sem forçar. Em 2, voltou a trabalhar. E no domingo seguinte, foi ele quem subiu ao púlpito para dar o testemunho, com a voz firme e os olhos brilhando: eu vim aqui morto por dentro. Mas Deus me deu vida de novo. Não foi psicólogo, não foi remédio, foi ele. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Enquanto Lucas falava, no fundo do templo, uma senhora chamada Maria segurredava um lenço entre os dedos. Ela tinha vindo pela primeira vez naquela manhã, trazida pela filha, que não aguentava mais vê-la sofrer. Maria tinha um câncer em estágio avançado. Os médicos haviam dado poucos meses de vida. Mas ao ouvir aquelas palavras, algo dentro dela acendeu. Se Deus curou aquele moço, por que não pode curar a mim? Naquela mesma noite, durante a reunião de oração, Maria foi ungida com óleo pelos irmãos mais velhos. Enquanto oravam, ela sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se algo estivesse queimando a doença de dentro para fora. Quando chegou em casa, sua filha notou algo diferente. A cor havia voltado ao seu rosto, e seus olhos, antes opacos, agora tinham um brilho que não era da febre. Era de vida. 3 meses depois, nos exames de rotina, os médicos não encontraram nenhum vestígio do tumor. Isso não é possível, disse o oncologista, olhando as imagens incrédulo. Maria apenas sorriu e respondeu: para os homens, não. Mas para Deus, tudo é possível. E assim, como Fernanda, como Lucas, Maria se tornou mais uma prova de que, onde a medicina diz não há jeito, Deus diz eu tenho caminho. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados como lendas. São vividos, compartilhados, celebrados. São sinais de que, mesmo nos dias de hoje, quando o mundo duvida, Deus continua o mesmo, poderoso, misericordioso e pronto a estender a mão para quem nele crê. E se você ainda acha que essas coisas só aconteciam antigamente, é porque você ainda não veio até aqui. Porque aqui, entre esses bancos, entre essas paredes, entre esses irmãos que oram com fé, o impossível não é uma palavra proibida. É um convite. Um convite para ver, com seus próprios olhos, que Deus ainda faz o que só Ele pode fazer. O milagre que não teve explicação. Maria abriu os olhos naquela manhã com um suspiro profundo, como se despertasse de um sono longo demais. O quarto do hospital, antes cheio do zumbido das máquinas e do murmúrio preocupado dos médicos, agora estava em silêncio. Seu corpo, antes paralisado pela doença degenerativa que os especialistas chamavam de irreversível, moveu-se com uma leveza que ela não sentia há anos. Primeiro, os dedos tremularam. Depois, as mãos se ergueram, tocando o próprio rosto como quem redescobre a vida. Quando os pés encontraram o chão, foi como se o peso de meses de dor e desespero se desprendesse dela, substituído por uma paz que só quem já esteve à beira do abismo conhece. Os exames que se seguiram deixaram a equipe médica emudecida. Lesões cerebrais sumiram. Órgãos antes comprometidos funcionavam com perfeição. O diagnóstico que a condenava a uma cadeira de rodas para sempre agora era apenas um papel amarelado no prontuário, testemunha muda de um Deus que não se curva às estatísticas. Os médicos, acostumados a explicar tudo pela ciência, balbuciaram palavras como a remissão espontânea e um caso atípico. Mas Maria sorria, porque sabia, aquelas mãos que a levantaram não eram humanas. Eram as mesmas que acalmaram o mar, que devolveram a vista ao cego, que ressuscitaram Lázaro. E agora, tinham se inclinado sobre ela. Naquele domingo, quando entrou na congregação cristã, não foi em uma cadeira de rodas, como todos esperavam, mas de pé, firme, com os olhos brilhando de uma gratidão que não cabia em palavras. Os irmãos choraram. Alguns caíram de joelhos. Outros simplesmente levantaram as mãos, porque quando Deus age, a única resposta possível é a adoração. Não houve sermão que lhe equivalesse mais do que aquele testemunho vivo: Deus ainda faz milagres. E Ele não escolhe por mérito, mas por misericórdia. A lição que fica. Se você está lendo esta história e seu coração clama por um milagre, saiba isto: Deus não mudou. O mesmo poder que sarou Maria, que libertou Fernanda, que ressuscitou Lucas, está à sua disposição hoje. Mas há um detalhe que faz toda a diferença: a fé não é a certeza de que Deus fará como você quer, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor mesmo que seja através do impossível. Talvez seu milagre não venha da forma que você imagina. Talvez não seja uma cura instantânea, mas a força para suportar.
Talvez não seja a mudança das circunstâncias, mas a paz no meio delas. Ou quem sabe, como Maria, você verá com seus próprios olhos que, onde o homem põe um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Então, venha. Não como quem exige, mas como quem se entrega. Não como quem duvida, mas como quem está disposto a se surpreender. Porque aqui, entre esses bancos, não se conta apenas o que Deus fez. Aqui, se aprende a esperar pelo que Ele ainda vai fazer. Agora, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1h17